Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua família. A nossa mensagem de hoje está baseada no livro de Josué, capítulo 1 e versículo 5, onde eu só quero uma parte do texto em que diz: assim como eu fui com Josué, serei contigo. Antes da mensagem, se você não é inscrito, se inscreva no canal da Igreja Adventista da Promessa Renovada, para que juntos possamos levar esta mensagem o mais longe, atingir a maior quantidade de pessoas possíveis. Eu li uma história certa vez de duas crianças que nasceram em lares cujos pais eram alcoólatras. E aquelas crianças foram crescendo, se tornaram adultas. Uma delas se tornou médico e a outra se tornou alcoólatra. Um jornalista, sabendo da história desses dois, foi os entrevistar. E quando chegou naquele homem alcoólatra, perguntou a ele: o que levou você a se tornar um alcoólatra? E aquele homem então disse: o meu pai e minha mãe, eles eram alcoólatras e por isso eu também sou alcoólatra. Perguntando ao filho que se tornou médico, disse: o que fez você, levou você a se tornar médico, estando num lar onde os seus pais eram alcoólatras? E ele diz: é que eu quis mostrar para mim mesmo que, dependente da circunstância, independente do contexto social ou familiar, nós temos a condição de ser aquilo que nós desejamos. Nessa mensagem de hoje eu quero pensar sobre isso. Deus é o mesmo, mas as atitudes das pessoas são diferentes. Observa que esses dois jovens, já adultos, contextualizaram o mesmo lar, a mesma família. Os pais foram os mesmos, mas as atitudes deles foram diferentes. Quando nós observamos Caim e Abel, tiveram os mesmos pais, tiveram os mesmos ensinos. No entanto, um partiu para um caminho e outro partiu para outro caminho. Quando nós observamos nas Escrituras Sagradas, nós observamos já o sucesso de ambas as pessoas por fazer a mesma coisa, ou seja, por obedecer, por fazer a vontade de Deus. Nós observamos Abraão e Isaque, a história deles são parecidas e ambos tiveram os mesmos sucessos. Nós encontramos a história de Elias e Eliseu. A história deles são parecidas e ambos tiveram sucesso. E agora nós estamos aqui numa história de Josué que eu quero compartilhar com você. Ambos os personagens serviam a Deus. Ambos os personagens procuraram ter os mesmos princípios e por essa razão obtiveram os mesmos sucessos. Nós observamos que, em princípio, nós encontramos com um Josué desanimado, um Josué que ainda sentia a morte do seu companheiro Moisés. Josué era servo de Moisés e Moisés havia morrido, e pouco depois da sua morte, parece que tanto Josué como o povo, eles ainda estavam abalados pela morte de Josué. E agora Deus precisa de encorajar a Josué. E para que Josué pudesse sair daquela inércia que ele se encontrava, nós observamos três coisas fundamentais que ocorrem. Em primeiro lugar, Deus chama Josué. Deus disse: levanta-te, Josué, passa-te o Jordão
tu e todo o povo. E o texto é taxativo em dizer: levanta-te, Josué. Quando alguém pede para que o outro levante, significa que ele está desanimado, significa que ele se encontra na inércia. E essas eram as condições de Josué. E após Deus chamar ele, pedir para que ele levante, Deus faz a Josué uma promessa. Deus agora quer encorajar, quer motivar Josué. E Deus então disse a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o Líbano até o grande rio Eufrates, será vosso. É a promessa de Deus a Josué. E em terceiro lugar, Deus garante a vitória. Garante a vitória para Josué. Quando Deus então disse: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Imagina Deus garantindo a vitória. E não é apenas uma vitória ou duas, mas Deus está dizendo: estarei contigo todos os dias da sua vida, ninguém te subsistirá. A você que está me ouvindo também nesse momento, o Deus de Moisés foi também o Deus de Josué, mas Josué precisaria de sair da inércia. Josué precisaria de ter as mesmas atitudes de Moisés, porque Moisés foi um homem paciente, perseverante, obediente a Deus, um homem animado, um homem de fé, um homem que renunciou às coisas do Egito para sofrer com o povo de Deus. Josué então precisa de ter essas virtudes também, para que o mesmo Deus que foi com Moisés também fosse com Josué. E o mesmo Deus que foi com ambos também promete de ser ou estar comigo e com você. No Novo Testamento temos a seguinte promessa: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, Deus é o mesmo, mas as atitudes é que são diferentes. Por que muitas pessoas não são vitoriosas? Por que muitas pessoas não alcançam a promessa como Josué alcançou? Por que muitas pessoas não entrarão na Canaã celestial como Josué entrou na Canaã terrena? Quem sabe a razão seria por não fazer as mesmas coisas que Josué, que Moisés fizeram. Nós observamos que todas as pessoas, todo mundo professa o mesmo Deus. O Deus é o mesmo. Mas a minha pergunta é: será que as atitudes das pessoas estão sendo a mesma? Jesus no Novo Testamento disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas. E Jesus lhe dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado, pecado é a transgressão da lei. O Deus foi o Deus para todas as religiões, mas a diferença naquele dia estará nas atitudes. Voltamos, portanto, aqui ao contexto. Nós queremos pegar Josué como base. O Deus de Moisés também será o Deus de Josué, mas Josué precisa de se animar. Josué precisa de ter o mesmo ânimo que teve Moisés. Então Deus vai e disse para Josué da seguinte maneira: esforça-te e tem bom ânimo. Não obstante apenas isso, o texto é enfático e vai ainda dizer:
esforça-te e tem muito bom ânimo. Nesse mundo, na nossa caminhada cristã, nós não chegaremos a lugar nenhum se nós não nos esforçarmos. O esforço é fundamental. Foi o esforço de um homem que saiu da Judéia até Galiléia, onde Jesus estava. Ele caminhou cerca de 60 quilômetros para buscar uma bênção para o seu filho, mas ele se esforçou. E quando chegou onde estava Jesus, depois de caminhar tanto, cerca de 60 quilômetros, Jesus então dá a recompensa para ele: vá que o seu filho vive. Uma mulher também corcunda, a Bíblia mostra, a mulher corcunda se desloca de onde está, daquele jeito, corcunda, enferma, entra no templo. E quando ela chega no templo, ela chega corcunda, mas ela sai uma pessoa ereta, sai curada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O esforço é fundamental na caminhada cristã. O esforço é fundamental na vida, e por isso Deus está dizendo: Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo. Quantas pessoas às vezes elas nos dizem: ore por mim, hoje eu não posso ir na igreja. A grande questão é que eu tenho falado é o seguinte: nós durante a semana, nós levantamos ou doente ou não, ou com chuva ou sem chuva, ou com sol ou sem sol, e nós nos esforçamos para ir para trabalhar. Quando chega o final de semana em que tem os nossos cultos, qualquer doença, qualquer dor de cabeça às vezes já nos derruba, já deixa na nossa casa. A caminhada cristã, ela exige esforço, e Deus está dizendo para Josué: esforça-te, quebra com essas barreiras que impedem você caminhar, quebre as barreiras que impedem você ir para a casa de Deus, como salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quebre essas barreiras. Observamos a questão do ânimo. Para você alcançar também os seus objetivos, você precisa de ter ânimo. E a palavra ânimo, ela é fundamental, porque desânimo, quando nós imaginamos a alma como sinônimo de vida, desânimo é o contrário, significa que nós estamos sem vida, significa que nós estamos mortos. E é dessa maneira que Josué se encontrava, ele estava na inércia. Josué morreu, Moisés morreu, melhor dizendo, Josué na inércia. E Deus diz: olha, tende muito ânimo. O ânimo também é fundamental para nós entrarmos na Canaã celestial. É importante o ânimo. E Deus vai também dando a sequência. Quando nós observamos a palavra de Deus, então disse que Josué, depois de receber essa mensagem, Josué agora está animado. Josué agora está se esforçando, está disposto a levar o povo. E aí Josué agora é que convida o povo e disse desta maneira: preparai-vos, porque amanhã o Senhor operará um grande milagre na nossa vida. Preparai-vos. Esse preparo deveria ter várias coisas que estavam incluídas nesse preparo. Se eu disser para vocês, se preparam porque amanhã Deus vai operar grandes milagres na igreja, que preparo que eu estaria dizendo para vocês?
Orem, busque a presença de Deus, jejuem, faça oração constante, busque a Deus na madrugada, porque amanhã Deus vai operar no nosso meio. O esforço e o ânimo é fundamental. Se você não se esforçar, se você não for uma pessoa animada, você não vem para a igreja. Se você não for uma pessoa esforçada e animada, você não tem motivação para nada nessa vida. E quando se fala para as coisas de Deus, é pior ainda. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Se você talvez está como Josué estava, o Deus de Josué é o mesmo. O Deus que você serve também é o mesmo. Mas quem sabe você estava como Josué ou está como Josué. Você pode estar desanimado, você pode estar sem força. Eu queria dizer para você que você pode se esforçar. Eu digo que você pode se animar e você poderá dizer: como, pastor Joel, que eu posso me animar? Deus tem uma promessa no livro de Isaías que diz que Ele vai multiplicar a força daqueles que não têm nenhum vigor. Então você precisa de correr para os pés de Cristo e pedir para Ele força, assim como Pedro, que estava ali quase se afogando, e ele disse: Senhor, me salva. E a Bíblia diz que Jesus levanta, pega Pedro pela mão e firma os seus passos. Como é que você pode ser uma pessoa animada? É olhando para as pessoas positivas, pessoas que pensam para frente, pessoas animadas. Olha para um Abacuque que vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, não tem problema, todavia eu vou me alegrar, eu vou exultar o Deus da minha salvação. Olhe para Abacuque. Se você está desanimado, olhe para Josué. Eu não sei qual é a sua idade, mas nós observamos que Caleb, com 40 anos, ele quer uma promessa e ele começa a buscar, mas os anos vai se passando, 45 a promessa não vem, mas Caleb está animado. 50 anos a promessa não vem, mas Caleb está animado. Você que está me assistindo nesse momento, não sei quantos anos que você está buscando a sua promessa, mas você precisa de ter o mesmo ânimo que Caleb. Com 60 ele está se animado, com 70 Caleb ainda está animado. Chega a 85 anos de idade, 45 anos se passaram e a Bíblia diz que Caleb fala: você lembra daquele Caleb lá atrás, com 40 anos, que buscavam a promessa? A mesma força que eu tinha aos 40 anos, o mesmo ânimo que eu tinha aos 40 anos, é o ânimo que eu tenho hoje. Você que aí está talvez desanimado, como você pode alcançar ânimo? É olhando para Caleb, que depois de 45 anos ainda está animado, ainda quer conquistar as montanhas, e mesmo que os anaquis estão entrinchados, ele está ali perseverante. E a Bíblia faz questão de dizer que esses dois personagens, Josué e Caleb, eles entraram. Por quê? Porque eles perseveraram em servir ao Senhor. Portanto, como buscar os ânimos? Você precisa de olhar para as coisas, para a parte boa que as coisas existem.
Nós observamos pelas Escrituras Sagradas que os espias foram enviados para ver a terra, e alguns deles, ou 10 deles, viram apenas os gigantes e voltaram temerosos. Tem gigantes, tem pessoas perigosas que vão nos destruir. Mas tinha 2 pessoas que eles viram as uvas, tinha 2 pessoas que eles viram meus, tinha 2 pessoas que eles viram as romãs, viram coisas boas na sua frente. Como é que você pode se animar? O seu ânimo está fundamentado, ou seja, ele depende da sua visão. Se na sua visão você vê um gigante, o gigante será visto. Mas se na sua visão você vê as suas dificuldades como um gafanhoto, como algo que você despreza, como Davi, por exemplo. Davi não viu um gigante na sua frente, não. Davi, ele desprezou aquele gigante, aquela dificuldade que estava na sua frente, e por essa razão ele foi uma pessoa vitoriosa. Nós precisamos de desprezar as dificuldades que Satanás coloca na nossa frente. Sabe como que você vence os gigantes quando eles vêm? Sabe como que você deve os tratar? Você pode colocar os seus gigantes, as adversidades, debaixo dos seus joelhos. É embaixo dos nossos joelhos é que Satanás fica pequeno. É debaixo dos joelhos é que as doenças são vencidas. Não diga que você tem um grande problema, diga para o problema que você tem um grande Deus, e parta para vencer as adversidades como Davi. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Voltamos aqui, Josué, então, após ele se esforçar, após ele ganhar o ânimo, Josué também tinha uma visão espiritual. Quando ele foi olhar lá Canaã, o que ele viu lá não foi gigantes, o que ele viu lá foi coisas boas, foi mel, foi uvas. O que é que você tem visto? E Josué ainda, a Bíblia diz que ele disse para o povo que também tinha ainda uma visão carnal, uma visão que deixa a pessoa acuada. Josué disse: olha, não temais, porque Deus estará conosco. Glória a Deus. Portanto, para você se animar, você precisa de olhar para as pessoas que são positivas, olhar para as pessoas que foram vitoriosas. Para você se animar na sua caminhada, você precisa de olhar, como diz o escritor aos Hebreus, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por outro lado, Josué, ele precisa de ter foco na sua caminhada, como tinha Josué. Josué tirou o povo, ou melhor dizendo, Moisés tirou o povo do Egito para os libertar e conduzi-los a Canaã, e precisava de foco. E aí a mensagem é: não olhais nem para a direita e nem para a esquerda. Tem que ter foco. Para onde é o seu olhar? Para onde é o seu caminhar? Josué, então, ele caminha,
Ele não olha para a esquerda e ele não olha para a direita, ele tem um foco. O foco é a Canaã celestial. O foco é aquilo que nós estamos buscando, que Paulo disse: a nossa cidade, ela está no céu, de onde vem o nosso Senhor, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O mesmo Deus que foi com Moisés também estava sendo com Josué, porque Josué agora estava animado, estava se esforçando, tinha um foco, quer entrar na Canaã. E Deus foi com Josué, por causa que ele também precisaria de seguir, e ele seguiu os princípios que fora dado a Moisés. Não se aparte a sua boca do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Portanto, estamos chegando aqui ao final da nossa mensagem. Deus, ele diz para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas algumas condições estavam sendo impostas para que o Deus de Moisés fosse o Deus de Josué. As ações de Josué deveriam de ser as mesmas ações de Moisés. Ele teria que ser um homem esforçado, animado, um homem que tivesse foco, um homem que observasse a lei de Deus e não desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. O Deus de Moisés foi o mesmo Deus de Josué, e o Deus desses homens também será o meu Deus e o seu Deus. Mas as nossas ações precisam de ser as mesmas ações daqueles grandes homens. Se você talvez se encontre nas mesmas condições que se encontrava Josué, você está desanimado, você está sem motivação, convite da palavra de Deus é para que você se esforce, para que você tenha ânimo. O convite é para que você comece a focalizar nas coisas de Deus, para que você observe a palavra de Deus e siga rumo a Canaã celestial, que é o maior objetivo do cristianismo, é o maior objetivo daqueles que adentram ao Evangelho para estar na fila dos que estão em busca da vida eterna. O Deus é o mesmo, mas as atitudes precisam de ser a mesma também, para que assim nós possamos orar e dizer: Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus de Josué, e que é também o meu Deus, e que é também o seu Deus, o Deus de um Josué que orou e o sol parou, o Deus de um Elias que orou e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra, e orou novamente e a chuva choveu, caiu sobre a terra e os vegetais deram seus frutos. Que Deus abençoe grandemente e até o próximo sábado, quando traremos uma nova mensagem.